segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 5:17, está escrito assim, estou lendo aqui na revista corrigida, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. Feche os teus olhos por um instante, por favor, e ore nesse momento, meu irmão, minha irmã. Você que está pela primeira vez na igreja, você que já é um cristão há muito tempo, que participa dessa casa há muito tempo, fala para o Espírito de Deus nessa noite, falar com você, fala: Senhor, eu quero uma palavra rema, uma palavra que vá direto, porque recomeço, mudança, mas todos nós precisamos de mudanças, de recomeços, e nós estamos aqui, ó Pai, todos sedentos pela Tua presença. Esta multidão que está aqui, Jesus, elas não vieram aqui, ó Pai, para ouvir a minha palavra, mas a Tua palavra. E eu creio então, Espírito de Deus, que o Senhor atraiu cada uma dessas almas a esse lugar. Então fale ao coração de cada um dos Seus filhos, nas áreas que o Senhor entender, vai tocando o coração deles. Usa os meus lábios de maneira simples, me ajude a ser objetivo. E ó Deus Todo-Poderoso, abra o entendimento espiritual, para que os Teus filhos entendam não só a letra, mas o Espírito da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então eu quero uma reflexão aí, uns 25 minutos, falar sobre esse título, Tempo de Recomeçar. Gente, como é maravilhoso saber que em Cristo Jesus sempre temos oportunidade de recomeçar algo. E não é só você que está talvez aqui pela primeira vez, até numa igreja evangélica, mas nós que estamos há tempo dentro de uma igreja em Cristo, sempre em Cristo Jesus há oportunidade de recomeçarmos. E eu gosto de recomeços. Esse texto que nós lemos aqui como base, o apóstolo Paulo fala sobre uma nova vida em Cristo, e é claro que ele está se referindo às pessoas que estão se aproximando de Jesus, abrindo o seu coração para Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É maravilhoso a gente saber que quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos a viver em novidade de vida. Mas irmãos, infelizmente, não são poucos os cristãos que estão dentro das igrejas, ou pelo menos que se declaram cristãos, e que não têm vivido mudanças, que não têm vivido transformação em sua vida, ou em suas vidas. Não deveria ser assim, porque o texto diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós precisamos viver em novidade de vida, sempre. Eu às vezes compartilho com os irmãos que reclamam sobre rotina. É rotina. Queridos, a nossa vida é uma rotina, mas é uma rotina, não no sentido de ser algo que causa em nós, sabe, aquele tédio, aquele sentimento de, poxa vida, de novo a mesma coisa. Não, a nossa vida é uma rotina no sentido de você trabalhar todos os dias, você chegar na terça-feira, vir à igreja, chegar no domingo, celebrar, mas meu irmão, a gente pode fazer todos os dias algo novo em nossa vida em Cristo Jesus, vivermos algo novo em nossas vidas. E talvez você chegou aqui e você realmente está precisando de um recomeço em áreas de sua vida, talvez no casamento, talvez na tua vida sentimental, talvez na tua vida espiritual, você precisa de um renovo, talvez numa vida profissional, eu não sei, mas eu quero dizer para você, Deus tem renovo para você nessa noite, Deus tem recomeço para aqueles que se abrirem nessa noite. Só que a gente não pode ter medo de mudança, a gente não pode ter medo de se abrir para o novo, amém? E eu quero falar aqui brevemente sobre algumas atitudes para vivermos um recomeço. Atitudes para vivermos um recomeço. E a primeira atitude é reconhecer a necessidade de mudanças. Você não vai viver um recomeço se você não entender que necessita de um recomeço, que você necessita de uma mudança na sua vida. Eu aprendi, por exemplo, em termos de avivamento espiritual,
Porque muitos vivem uma vida toda dentro de uma igreja, mas nunca são avivados, nunca vivem algo novo, porque acostumaram viver sem o avivamento. Você está entendendo? Então a primeira atitude para você viver algo novo na sua vida, um recomeço, é você reconhecer essa necessidade. Capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, Jesus ele contou ali a parábola do filho pródigo. A gente não vai entrar na parábola agora, porque não é o assunto, mas de um filho que pediu a sua herança quando o pai ainda estava em vida, e o pai reparte a herança para os dois filhos, entre os dois filhos. O filho mais novo, ele sai, ele desperdiça todos os bens que o seu pai tinha, e ele chega a um ponto de querer, de desejar comer as lavagens dos porcos. Mas diz o versículo 17 do capítulo 15 de São Lucas: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Este é o ponto, depois você pode ler na tua casa a parábola, mas este é o ponto onde o filho pródigo, ele começa a ter a sua vida restaurada, regenerada. Quando ele reconhece a necessidade de mudança, de viver algo novo. A Bíblia fala que ele cai em si. Ele caiu em si. Opa, peraí, o que eu fiz com a minha vida? Eu tinha na casa do meu pai tudo, eu tinha abundância, eu tinha amor, eu tinha cuidado, e eu deixei tudo, e eu abri mão de tudo, e para viver essa vida de miséria, talvez com todo respeito, alguns estão vivendo essa vida, de pecado, de irresponsabilidade, de devassidão, mas a Bíblia fala que um dia ele cai em si, ou seja, ele reconhece: eu preciso mudar, eu preciso recomeçar a minha vida. Irmão, irmã, ninguém melhor do que você mesmo para saber qual é a área da sua vida que precisa ser mudado. Ninguém melhor do que eu para saber o que preciso mudar na minha vida. Segundo aos Coríntios 13:5, Paulo fala: examinai a si mesmo. Paulo ele fala: provai a vós mesmo. Sou eu que tenho que reconhecer a necessidade de mudança. Porque se você está aqui nessa noite e você precisa de mudança, mas você não reconhece que precisa de mudança, você corre o risco de morrer. Sabe por quê, meu irmão? Porque você está doente numa área, mas você não procura o médico, você não procura Jesus, você não reconhece como esse filho pródigo, você não cai em si dizendo: eu necessito de mudança, eu preciso viver algo novo no meu casamento, eu preciso viver algo novo na minha vida espiritual, o meu ministério não vai bem, eu preciso de um avivamento. Você tem que reconhecer. Ninguém vive algo novo sem reconhecer a necessidade de mudança. Uma segunda atitude extremamente necessária para quem quer recomeçar, para quem quer viver algo novo, é estar aberto às mudanças. Porque também não adianta você reconhecer, cair em si, que precisa de mudança, mas não se abrir para essas mudanças, não quebrar com suas resistências e falar: não, quero viver o novo de Deus na minha vida. Em Filipenses 3, no versículo 7 e 8, Filipenses 3, 7 e 8, Paulo, pelo Espírito de Deus, inspirado pelo Espírito, ele escreveu: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, dependendo da versão, como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Paulo está falando um pouco sobre si mesmo, ele está olhando um pouco para o seu passado, e olhando tudo o que ele já tinha feito, tudo o que ele tinha vivido, dentro da sua religião, no judaísmo, sendo um bom fariseu, e sendo alguém muito instruído na palavra, mas ele olha para trás e fala: para mim, o que era ganho, reputei-me por perda, por Jesus Cristo. E ele diz mais: tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. A verdade, queridos irmãos, é como Jesus ensinou para nós: não se coloca vinho novo em odre velho,
Se você quer viver algo novo na sua vida, você tem que fazer como Paulo, tirar as coisas antigas, abrir mão das coisas antigas e falar: Senhor, eu estou aberto para me viver as novas que o Senhor tem para mim. Porque para que Saulo fosse transformado em Paulo, na verdade a gente fala isso, mas você sabe que Saulo e Paulo eram os dois nomes dele mesmo. Saulo era o nome hebraico e Paulo o nome grego. Então a gente fala que não foi trocado o nome, mas a gente fala porque Saulo aparece na Bíblia como aquele perseguidor da igreja, aquele que estava lá no dia que martirizaram Estevão, que colocaram as vestes ao pé do jovem Paulo, ou Saulo parece, mas depois que ele teve o encontro com Jesus, a Bíblia passa a chamar ele agora de Paulo, o apóstolo Paulo, porque ele tem uma mudança de fato radical na vida dele. Paulo agora, ele não é mais um perseguidor da igreja, Paulo não é mais aquele que persegue o povo de Deus, Paulo agora é um apaixonado por Jesus, um apaixonado pelo povo de Deus. Mas por que aconteceu isso na vida de Paulo? Porque ele se abriu para a mudança, ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha aprendido, que ele tinha vivido, que a mente dele tinha sido condicionada a obedecer. Agora, irmãos, não adianta você querer viver, ou você desejar viver algo novo, mas não se abrir para esse novo, ficar olhando sempre para trás, o saudosismo. Mas olha só, eu aprendi de tradição do pai, da mãe, quando eu me converti e recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, meu irmão, eu tive que deixar para trás, eu tive que derrubar por terra todo tipo de tradicionalismo que eu tinha também recebido, porque eu sabia que não ia caber mais na minha fé agora em Cristo Jesus através da Bíblia. Tem um texto de Jeremias 4:3 que o Senhor diz que nós temos que lavrar em campo novo e não continuar lavrando sobre espinho, porque tem gente que não vive o novo porque não se abre para o novo, continua semeando no espinho, velha vida. Meu irmão, não importa aquilo que você viveu, eu quero profetizar na sua vida, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se abra para aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. Se abra para aquilo que Deus quer fazer no teu casamento, na sua família. Se abra. Talvez você é um empresário, um comerciante, Deus quer que você amplie o teu negócio. Se abra, meu irmão. Se abra para as mudanças. A vontade de Deus para nós, ela é oferecida, ela não é imposta. Deus não está te impondo nada, mas Ele está te oferecendo: eu tenho um tempo novo na sua vida, eu tenho algo maravilhoso para fazer na sua vida. Mas a gente tem que ter essa atitude, estar aberto para as mudanças. E isso às vezes dói. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo olhando para trás, falando: gente, eu era o cara. Mas ele chega, inspirado pelo Espírito, a escrever isso: o que para mim era ganho, eu reputei perda por Jesus, considero como esterco, como refúgio. Meu irmão, eu não sei o que você já viveu lá atrás, mas eu quero profetizar na sua vida, que tudo que você viveu lá atrás é refúgio diante daquilo que Deus tem para você no futuro. Deus tem coisas maravilhosas para você. Se abra para aquilo que Deus tem para a sua vida. E os traumas, e as decepções, pastor, e os medos, esquece, ficou para trás, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Deus te trouxe aqui para dizer: eu tenho coisas novas para você. Pare de ficar semeando entre espinhos, decida semear num campo novo. A Bíblia fala, em Romanos 6:4, que nós temos que andar em novidades de vida. Deus sempre tem algo novo. Hoje nós vivemos algo novo, amanhã Deus tem algo novo para nós. Quantos acreditam nisso? Mas eu tenho que se abrir. Amém? Uma terceira atitude. Então vamos recapitular aqui. Primeiro, eu reconheço a necessidade de mudança. Segundo, eu me abro para essas mudanças. E terceiro, eu me disponho a mudar. Porque ninguém muda se não tiver disposição de mudar. Porque ninguém recomeça se não tiver disposição de recomeçar. Não tem como. Não tem como. Você pode ter boa intenção, eu posso ter boa intenção, mas se eu não tiver atitude, disposição, desculpa a palavra, peito, para falar: não, eu quero mudar, eu não mudo, meu irmão. Só fica na palavra. Em Lucas capítulo 19,
uma história que nós conhecemos muito bem, que é a história de Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos. Está escrito, Lucas 19:8, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Você sabe por que eu gosto desse texto? Para quem não conhece, esse texto fala de um homem cobrador de impostos, que ele era acusado de roubar as pessoas e cobrar impostos a mais e de se enriquecer às custas das pessoas, inclusive de pessoas pobres. E de fato, quando ele é questionado com isso, ele não refuta a ideia, ou ele não se defende, mas eu acho lindo, porque quando Jesus olha para Zaqueu, depois você lê na tua casa a história, tá? Jesus está indo com a multidão, e Zaqueu, esse cobrador de impostos, pecador, sobe numa figueira, porque ele era de pequena estatura, e Jesus passa por aquele lugar e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, ou ficar em sua casa. E a Bíblia diz que as pessoas ficaram revoltadas. Como pode o mestre entrar, comer na casa de um pecador, um cobrador de impostos? Onde entra o texto que nós lemos. A Bíblia fala que Zaqueu se levanta. Ele fala: Senhor, ele não fala que não roubou, mas ele fala assim: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa defraudei alguém, ele tinha defraudado, ele falou: olha, 4 vezes mais eu vou restituir. Agora olha aqui para mim, Zaqueu, presta atenção, Zaqueu, ele provou pela sua atitude que ele queria viver algo novo, que ele queria recomeçar. Porque não adianta a gente falar: eu quero viver algo novo também, vamos cantar, eu quero viver algo novo, mas se eu não tiver atitude de falar: não, eu quero viver algo novo, eu quero ser um novo homem, um novo cristão, um novo esposo, uma nova esposa, eu não quero ser aquela pessoa, eu preciso ter atitude, porque foi só depois que o Zaqueu se posicionou dessa maneira que Jesus disse: hoje houve salvação a essa casa, só depois. E na nossa vida não é diferente. Você pode, querido irmão, reconhecer necessidade de mudança, de recomeços em sua vida. Você pode se abrir para isso, mas se você não tiver atitude, falar: eu quero viver algo novo, eu quero ser, eu repito, talvez o Espírito de Deus está me usando de uma maneira profética na sua vida, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, eu quero ser um cristão diferente, cheio do Espírito, eu quero assumir a minha vida com Deus, eu quero ser um esposo diferente, uma esposa diferente, eu quero ser um filho diferente. Se você não tiver atitude, meu irmão, não adianta, não tem mudanças. Como também falamos do filho pródigo, no versículo 18 lá do capítulo 15, né, da parábola, a Bíblia fala que ele se levantou e foi. Primeiro ele cai em si: eu preciso realmente recomeçar minha vida, eu preciso voltar. Mas a Bíblia fala que ele se levanta e ele vai ao encontro do Pai. Atitude. Então não adianta a gente só reconhecer: estou aberto. Não, eu tenho que ter atitude, eu vou viver o novo. Diga assim comigo, por gentileza, levanta a tua mão aí de profeta, fala assim: nesta noite, Deus me trouxe aqui para viver algo novo. Eu declaro, eu profetizo sobre a minha própria vida, esta noite é noite de recomeço. Deus tem coisas novas e eu vou viver para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. E saia daqui com essa disposição, meu irmão. Saia daqui com essa disposição. Eu sinto muito forte aqui, no meu espírito. Deus está bradando: fala para o meu povo, para de semear entre espinho. Eu tenho campo novo para você, mas você precisa ter atitude. Talvez você está aqui, Deus quer abrir uma porta nova de emprego, Deus quer te promover, Deus quer que você expanda o seu negócio, Deus quer te dar um ministério, e você está protelando isto. Está faltando uma atitude para você viver o novo.
atitude para você viver um recomeço, uma virada de chave na sua vida, aleluia. E para nós encerrarmos aqui, uma quarta atitude para você, para mim, para nós vivermos recomeços, é depender de Deus, queridos irmãos, porque é tudo muito bonito a gente falar, e eu aqui, sabe, levantar a voz e ser exaustivo, mas você precisa entender que mudanças significativas e duradouras na nossa vida, só se vir do Espírito Santo, senão é como fogo de palha. Esta é a grande realidade. Eu tenho certeza, queridos irmãos, que muitos aqui já tentaram mudanças, já tentaram recomeços, mas não conseguiram, ou pelo menos começaram, mas não terminaram. E você sabe por que isso acontece? Não é porque você é desonesto com você mesmo, você é um cristão precioso, preciosa, é que muitas vezes a gente tenta na força do braço. Zacarias capítulo 4, versículo 6 está escrito que não é por força nem por violência, é como? Alguém lembra? É pelo Espírito Santo, é pelo Espírito do Senhor. Nós lemos aqui no cântico de Ana, semana retrasada, que nós pregamos sobre ela em 1 Samuel 2, não é pela força do braço que o homem vai prevalecer. Então como que você vive recomeços na sua vida? Primeiro você reconhece a necessidade da mudança, você se abre para as mudanças, você tem atitude, disposição para mudar, e aí você coloca tudo isso diante de Deus e fala: Senhor, mas eu preciso de Ti, porque sem Ti eu não posso fazer nada. Não foi que Jesus disse, João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Você precisa confiar em Deus. É por isso que eu gosto de vir no altar, eu amo o altar. Eu não estou dizendo que eu gosto, que você tem que gostar, por favor, mas a gente vai fazendo discípulo, né? Que tem uns chorões aqui agora, que vem aqui nas manhãs. Eu amo o altar, como a minha esposa, colocar diante de Deus aquilo que eu não consigo mudar, aquilo que às vezes eu me tropeço, eu venho aqui, choro e falo: Senhor, quero mudar, me ajuda a ser uma pessoa melhor, um pastor melhor, um filho melhor, alguém mais fervoroso, sabe? E tem um texto de Jeremias, pode colocar para mim o Jeremias 17, por favor, versículo 5, eu amo esse texto, está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Hoje tem algumas traduções, né, que coloca ali, maldito o homem que confia nos homens, mas eu gosto dessa tradução, da Corrigida Fiel, porque eu não acredito que Deus fala que é maldito um homem que confia no outro homem, porque claro que a gente tem que confiar nas pessoas. Lá em 1 Coríntios 13, fala que o amor ele não suspeita mal, então a gente confia. Então eu creio que o profeta está dizendo mais realmente em confiar em nós mesmos, na nossa força, como nós lemos aqui, o homem que confia no homem faz da carne o seu braço. Então, porque você quer mudança, não adianta você confiar no teu braço, é você reconhecer e falar: Senhor, eu quero e eu vou viver isso, mas eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Estou me lembrando aqui de um texto de Provérbios 3, a partir do versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no teu próprio entendimento, reconheça Ele em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te transformar. Provérbios 16, no versículo 1, diz que aos homens pertencem os planos do coração, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Mas aí no versículo 3 está escrito: confia no Senhor as suas obras, e os seus planos serão estabelecidos. Confia em Deus, fala: Senhor, hoje eu saio daqui diferente, eu vou viver isso, eu vou viver um recomeço na minha vida, meu casamento vai mudar. Eu preguei na rádio hoje sobre essa mania que a gente tem, essa inclinação carnal, terrena, de querer sempre manifestar ou declarar palavras negativas. O meu marido é isso, a minha esposa é isso, meu casamento não muda, meu trabalho é isso. A gente vai amaldiçoando tudo. Você tem que abençoar o teu casamento, abençoar o teu esposo, o teu trabalho, a tua igreja, o teu pastor. Porque olha o texto, vou colocar o versículo 6, mas eu não coloquei aí, mas nós já vamos encerrar, o versículo 6 aqui, 17:6, por favor.
Entendeu? Muito obrigado. Então olha só, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Isto quem confia no próprio braço, quem confia em si mesmo. Eu vou mudar, eu vou viver o novo, eu vou viver um recomeço. E a pessoa é bem intencionada, mas ela confia no braço. Então é isso aqui, ó. Ela não sai do deserto. Agora, versículo 7, por favor. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Vamos ver o versículo 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão ele não se preocupa, nem deixa de dar fruto. É assim. Se você confiar que nessa noite Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te dar um novo começo, Ele quer te levar você a viver uma experiência de recomeço. Eu não sei qual é a área da sua vida que Deus está falando, mas Ele quer fazer isso. Mas você precisa confiar nele, você precisa se entregar a Ele, você precisa realmente depender dEle, e essa dependência tem que te levar a um lugar de oração, de jejum. Gente, não que a gente já não jejuava, mas nós queremos multiplicar essa cultura de jejum na nossa igreja. Começa a jejuar pela sua família, começa a jejuar por você, e jejua mesmo, como minha esposa e eu estávamos conversando hoje, né? Nós estávamos em consagração. Jejua para a tua cabeça doer, para você ter fome, por gentileza. Para com esse negócio de jejuar. Eu como 8 horas da manhã, vou comer 10 horas. Jejua, vai oferecer algo para Deus. Eu preguei sobre jejum. Pega um tempo, invista um tempo. Eu preguei, uma das mensagens foi espontânea na rádio, mas foi uma bênção. Eu preguei sobre os benefícios do jejum e a necessidade do jejum, porque quem jejua está falando: Deus, eu necessito de Ti. Porque você não jejua, presta atenção, eu estou terminando, estou com 2 minutos ali ainda. Você não jejua como meio de merecer um milagre, uma bênção, uma mudança. Por favor, jejum não muda Deus, assim como oração não muda Deus. O jejum muda nós. Quando você jejua, você está reconhecendo isso: Deus, eu dependo do Senhor, eu não dependo do meu braço, eu não dependo da minha força, eu dependo do Senhor Jesus, eu dependo do Senhor. E você fica mais sensível para ouvir o Espírito Santo, você tem mais vontade de ler Bíblia, você tem mais vontade de orar, você tem mais vontade de santificar. Então, meu irmão, você quer viver algo novo na sua vida, um recomeço? Muda radicalmente a tua vida, saia daqui, atitudes diferentes, comportamentos diferentes. Você recebe essa palavra? Se coloque de pé, por gentileza.